IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar o trabalho de sementeira que ora iniciamos. Que o ânimo dos lares terrenos, assim como dos nossos irmãos sem lar, seja presidido pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz e do amor. Sabemos que nos recônditos sagrados de cada um de nós é que devemos encontrar para o ajuste indispensável os recursos do amor, da caridade para com todos. É também para os nossos irmãos, marginalizados nos tons cinzentos da solidão, é que te rogamos as bênçãos de harmonia, de equilíbrio, de saúde e muita paz. Que o nosso Divino Mestre, teu Filho ungido pela suprema grandeza, seja conosco na luz do seu Evangelho. Com você que se dispõe a estar conosco para a nossa conversa amiga desta manhã, Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. A nossa primeira sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 825. A pergunta: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta: não, porque todos os homens necessitam uns dos outros, tanto os grandes como os pequenos. Na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos ouvir resposta dirigida à nossa prezada ouvinte Maria Ângela, do Aeroporto 2, que formulou à equipe do IDEFRAN a seguinte pergunta: pode acontecer de algum espírito, na preparação para reencarnar, incluir no seu plano de vida a intenção de fazer o mal? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Maria Ângela, que a resposta virá no final deste programa. Meus ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre infância e juventude, especialmente nos tempos em que os jovens se nos parecem um tanto exaltados, enquanto muitos entendidos afirmam tratar-se de manifestações periféricas, posto que é na periferia das grandes cidades que está um grande contingente de famílias asfixiadas pela pressão das classes que se lhes sobrepõe, senão no sentido de opressão social intencional, pelas diferenças naturais que sempre existiram. Jesus, antropólogo, sociólogo e detentor de todas as virtudes voltadas para o bem de todos, conquanto nos tem ensinado que, a cada um segundo as suas obras, por certo, aplicando tal conceito a todos os tempos, isto é, às nossas encarnações anteriores, atual e futuras, nos asseverou também que num mundo como o nosso, onde os recursos pertencem a todos, a justiça haveria de garantir que ninguém sofreria necessidades. Se há desigualdades, há injustiça.
Se há injustiça, há ausência de educação. Se há ausência de educação, o homem dispensa o senso da razão para buscar a qualquer custo a satisfação dos seus anseios. No caso da expressão quantitativa da juventude de nossos dias, muitas vezes manifestada nas realizações da inteligência, mas e muitas outras na explosão das próprias energias ainda carentes de direcionamento, a estabilidade desejável, mas não conseguida, pode estar requerendo a participação serena dos adultos de bom senso. O tema infância e juventude na atualidade vem suscitando empenhados estudos por parte de irmãos nossos que se dedicam à causa da estabilidade, segurança e principalmente da saúde física e psíquica das crianças e dos jovens que serão os homens de amanhã. A parte que se constitui da abertura de qualquer trabalho a respeito do tema requer sempre considerações sobre as características da infância e da juventude. E como é impossível em nosso estágio de evolução humana, sermos pais e mães detentores do grau máximo de perfeição, é preciso que exercitemos o esforço que dignifique a nossa condição de bom esposo, de boa esposa, como pressuposto da nossa... Os profissionais que tratam da saúde mental, tanto quanto física das pessoas, se não considerar o seu paciente um ser integral, constituído de corpo, espírito e alma, jamais conseguirá cumprir com seriedade a proposta de sua formação profissional. É que, por mais zelosos sejam os pais, o psicólogo ou o professor, por exemplo, se não tratam a pessoa do motorista, em lugar de tratar do veículo, por melhores condições estejam o carro que dirige, com certeza o comportamento deste último apresentará anomalias que podem ser sérias. Assim, a alma em relação à movimentação do corpo. Não raro ouvimos doentes se dizerem escravizados pela assistência do profissional da psicóloga ou da psicanálise, casos em que, se esses se afastam do trabalho impedidos por viagens ou outros motivos, aqueles se sentem seriamente inseguros, como se lhes faltasse o chão sob os pés. Na doutrina espírita, aprendemos que todos os recursos dispensados pelas leis da natureza, que são as leis de Deus, podem ser acessados pelo homem por meio do exercício psíquico de sua vontade, os quais agem na pessoa de maneira justa, isto é, de acordo com sua necessidade e mérito. Daí ficar patente que o primeiro fator a ser aplicado é o conhecimento. Jesus, o maior conhecedor das leis divinas, não tinha qualquer dificuldade para evocar seus recursos em favor dos sofredores, mas exortava: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já que tudo começa com o conhecimento que descortina a verdade única e eterna, já não é mais sem tempo que a sociedade humana deve empenhar-se na educação, fazendo dela a base das realizações felizes do espírito imortal. Enquanto isso não se realizar pelas forças da vontade humana, o homem se digladiará entre si, uns defendendo a lei criada pelo próprio homem, outros irrompendo impetuosos contra as mesmas leis. Onde estará a solução de tão expressivos problemas humanos? Qualquer um responderia: na realização dos direitos. Mas o que é o direito? Se a resposta vier dos libertários inconsequentes, direito é a liberdade de cada um fazer o que quiser, utilizando o livre-arbítrio. Para os sensatos, direito é a garantia de liberdade para quem é responsável.
Ora, toda pessoa responsável é livre para fazer o que quiser, porque ela jamais há de querer fazer o que fere o direito do outro. Mas a nossa proposta é cuidar da base para que a liberdade seja responsável. Por isso, é que vamos buscar na compreensão da educação a solução definitiva para tão intrincado problema que atualmente se exibe nas mais disparatadas formas de manifestações sociais. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Roseli Okabe e José Fernando Vital, na voz de Adail Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. No seu livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel diz: na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Pais imaturos do ponto de vista espiritual comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete no setor educativo e, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora tratando os filhos adultos como crianças,
ora tratando as crianças como adultos. Estabelecido o equilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam a compreensão e alegria na família, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual as emoções surgidas da memória do passado se transformam em desentendimento que vai refletir lá fora. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação no seio familiar, com um pleno exercício da lei do amor, para que o lar não se converta de bendita escola que é, em campo neurótico de formação de moléstias psíquicas que muitas vezes se instalam no indivíduo, determinando-lhe a conduta familiar e social a partir da ótica pela qual vê o mundo. O recomendado livro Família e Espiritismo, edição USE, São Paulo, de diversos autores, e resultante de muitas campanhas em prol da família, afirma que a individualidade de cada um e o respeito ao arbítrio dos componentes da família, espíritos eternos em evolução, com experiências em diversas encarnações, sofrem as consequências e impactos das vidas passadas, significativas e promotoras da estabilidade ou instabilidade da família e de seus membros. O casal homem e mulher se harmoniza com a sua estrutura espiritual, ensaios e erros, através de encarnações sucessivas, nível social-econômico, educacional, psicológico e, acima de tudo, a individualidade de cada um, traços de personalidade, inteligência geral, tipos de inteligência, aptidões, interesses, valores, etc. E aqui a observação de Vinícius, o escritor Pedro de Camargo, que acrescenta: marido e mulher necessitam de se autoeducarem moralmente para se constituírem exemplos vivos de fraternidade autêntica dentro e fora do lar, e transmitir o fruto dessa educação e vivência àqueles que formam o universo familiar. No livro a que nos referimos, Família e Espiritismo, capítulo 10, a psicóloga Maria Luísa de Almeida Rosa faz uma avaliação das situações características que vivem certos espíritos remanescentes, melhor dizendo, reencarnantes, na sua primeira fase de experiência no lar que passa a compor. O primogênito, esse primeiro filho, vive a experiência única de dispor, durante algum tempo, da atenção exclusiva dos pais. É o primeiro a ensinar ao casal as lições da maternidade e da paternidade, a exigir dedicação integral, a influenciar o surgimento de novas perspectivas na construção da vida familiar. Encontra-se sempre numa situação de privilégio, egoísmo e egocentrismo. Sobre o filho do meio, diz ela, é comum ele ser objeto de comparações e por isso tem que fazer esforço para manter a sua maneira de ser. Muitas vezes, a maneira de competir é ser diferente. Na luta por afirmação, o que provoca traços opostos como rebeldia, se o outro é dócil, dificuldades escolares, se o outro é um gênio, etc. Sobre o filho caçula, afirma ela, o papel do caçula representa uma condição especial dentro de uma família. Ele precisa lutar por sua posição dentro do grupo familiar. Vê o irmão mais velho geralmente como tendo mais posses e direitos e sentindo-se desanimado por não poder alcançá-lo, ocorre muitas vezes de tratá-lo com raiva e hostilidade. Inconscientemente pode prolongar o período de dependência em relação à mãe, demorar mais a falar corretamente e custar a se adaptar à escola. Esforça-se por continuar a ser o pequeno, para manter seu lugar no afeto dos pais. Sobre o filho único, a autora faz as seguintes considerações. Nem sempre é o fato de ser o filho único que determina a existência de problemas, mas sim as características do ambiente em que vive como única criança.
Isso pode transformá-lo em pessoa egocêntrica, mimada, superprotegida, dependente e retraída. Mas, se cada pessoa é diferente e vive uma situação diferente, que pode se constituir do próprio fato de tratar-se de filho único, o caminho certo é ajudar a criança a adquirir uma individualidade dentro do meio que a cerca. Vejamos o que diz ela sobre o filho menino e a filha menina. A maioria das meninas, mesmo em idade tenra, mostra sinais de feminilidade e vice-versa. Mesmo na escola maternal, as meninas em geral parecem demonstrar preferência por bonecas e brinquedos domésticos. Os meninos por caminhões e blocos de construção. As exceções são, em geral, ligeiras e não muito preocupantes. Às vezes, mudanças podem acarretar problemas de adaptação, seja suscitando homens afeminados ou mulheres masculinizadas, embora com disposições orgânicas e biológicas bem definidas. A psicóloga Ig Francis Lilian, no seu livro Psicologia Aplicada à Educação e à Orientação Infantil, acrescenta que se deve reconhecer a individualidade da criança pelo que ela é. As crianças, nas várias nuances da constelação familiar, como filhos primogênitos do meio, caçula, filho único, menino ou menina, devem ser tratados de igual para igual, em doses proporcionais, ao seu tamanho e sua tolerância dentro da realidade de cada um, estimulados para desenvolver suas aptidões sem comparações, respeitando as diferentes individualidades, jamais estimulando a rivalidade e a competição entre eles. Segue-se que o espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Na sua fantástica complexidade, vamos considerar o caso dos gêmeos, dos adotivos, dos órfãos, dos filhos de pais separados e dos excepcionais. Falando dos gêmeos, trata-se de situação diferente, bastante difícil para os pais, principalmente para as mães. Ela precisa repartir-se para atender de forma adequada as necessidades de duas crianças que simultaneamente exigem dedicação e cuidado. A necessidade de individualização de cada criança e sua livre expressão são mais agudamente sentidas porque é outro igual a ele e que nem sempre é um amigo, às vezes é rival e competidor nas situações da vida real. A meta final dos pais em relação a eles, provavelmente, será que cresçam com independência suficiente para cuidar de si próprios, quando a vida adulta os separem. Precisamos respeitar sua individualidade, sua identidade e saber que, nos primeiros anos, a proximidade dos gêmeos pode ser a base de segurança deles, segundo essa mesma psicóloga, Ig Francis Lilian. Falando do filho adotivo, ainda de acordo com esta profissional, a criança precisa perceber que o fato de ser adotiva não é nada temível. A criança adotiva não entra na família simplesmente no curso normal dos acontecimentos. O filho adotivo é um filho escolhido, desejado, selecionado e, sem dúvida, por esta razão, é muito querido. Sobre se deve ou não informar a criança que ela é adotiva, da mesma forma que nas outras áreas de comportamento entre pais e filhos, seu próprio bom senso e seu conhecimento sobre a personalidade de seu filho serão seus melhores conselheiros sobre como solucionar o que julgam ser um problema. Contudo, aqui, como em outras situações, o especialista deve ser consultado. Quanto mais cedo, melhor, dirão alguns. Mas cedo em que medida? A idade exata varia de criança para criança. Vejamos o que ela diz sobre os filhos órfãos. Criar filhos em lar de família normal muitas vezes é muito difícil. Criar filhos no que
comumente se descreve como lar desfeito, é algumas vezes difícil. Muitas vezes essas crianças são encaminhadas para instituições espíritas, orfanatos, onde recebem uma orientação dentro do possível, podendo lá encontrar as suas verdadeiras famílias ou reencontros. Que postura deverá ser tomada pela mãe quando o pai a abandona juntamente com o bebê em situação de dificuldades? Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, responde: se o Senhor te concedeu filho ao coração de mulher, por mais difícil que te faça o caminho terrestre, não largues os pequeninos à ventania da adversidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deu o item 8 do capítulo 14, que trata do parentesco corporal e espiritual, mostrando que os espíritos não se ligam pelos chamados laços de sangue, mas por afinidades espirituais. Já sobre os filhos de pais separados, diz: a separação do casal é sempre traumatizante para a criança. As consequências da separação são sentidas de forma diferente em função do tipo de pessoa que cada filho é e da maneira como pai e mãe enfrentam a nova situação. Esta atitude pode gerar na criança ansiedade, insegurança, comportamento de descontrole e de rebeldia. Assim, ficaram bem expostas as situações familiares que, uma vez conhecidas e consideradas, podem redirecionar o relacionamento entre pais e filhos na fase infantil, cabendo aos pais procederem à devida avaliação de cada situação com vista à adoção de medidas adequadas. Agora, uma breve interrupção no tema para nosso momento musical mediúnico. De autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, e na voz de Magali, A Vida Continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem, sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade.
se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei essencial para o nosso progresso espiritual: a reencarnação. Voltamos a examinar esta etapa da vida do espírito na condição de reencarnado, ante a sua fundamental importância no processo que plasma o caráter, a personalidade do indivíduo. Todos sabemos que o espírito reencarnante já traz consigo as impressões e experiências vividas no pretérito, que, somadas à sua percepção muito particular quanto à análise que faz desse acervo de vivências, caracterizam-no como ser ímpar, único, e o identificam na sua individualidade. Consultando a orientação que os espíritos deram a Allan Kardec sobre a importância do período infantil, verificamos que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir as pessoas incumbidas de educá-lo. Ora, entendemos nossa contribuição enquanto pais e orientadores da criança no lar como um processo de sensibilização no sentido de auxiliá-la a perceber e a decodificar as mensagens do mundo sob uma ótica mais consentânea com a própria postura espírita. Analisemos a criança ante a televisão, o computador, tablet, celular, etc. Essa tecnologia para a criança, por exemplo, atualmente é o seu passatempo favorito. E assim ela passa horas e horas assistindo a desenhos, comunicando-se, vendo programas, jogando, fazendo jogos, quando não novelas para adultos.
Desligar esses aparelhos nesses momentos não será certamente a melhor maneira de abordar o meio mais conveniente de fazê-la perceber e entender a escala de valores morais que reputamos como correta, porque baseada em nossa visão espírita de homem do mundo. É o que nos ensina a psicóloga Eliana Curti Ramazzini no seu livro Família e Espiritismo. O diálogo, a disciplina, muito ajudarão. Quanto às leituras, de maneira geral, continua ela, percebemos hoje em dia um pouco o caso do público infantil quanto às histórias infantis. De um lado, reconhecemos que os livros, muitas vezes destinados ao mais alto poder aquisitivo, não atraem todos os pais, muitos dos quais preferem adquirir revistas em quadrinhos, cujos balõezinhos são fáceis de ler, e os infantis preferem-nas porque não exigem muito desempenho mental. Por outro lado, a escassez de obras infantis ou a inconveniência de algumas delas, que para serem modernas até nomes feios usam, não se mostrando muito estimuladoras e cuja leitura nem são aconselháveis para crianças. Considerações conclusivas, tanto quanto orientativas, como soluções para as questões suscitadas durante a exposição do presente assunto, podem ser apresentadas de futuro, nas oportunidades que se apresentarem dentro do programa Sementeira Cristã. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, bom dia. Estivemos junto à escola Rubens Junstein, no Jardim Piratininga. Dr. Rubens realmente foi um grande juiz da cidade de Franca. E ao lado da escola a ser inaugurada recentemente, nós encontramos uma pista excelente para atividades físicas de mais de 1 quilômetro. É um convite à prática da atividade física, um indicador muito grande para a nossa saúde mental. A Associação Médica Espírita de Franca promoverá, no Centro Espírita Dona Nina, na Sociedade Espírita Legionárias do Bem, palestra que estará a cargo do Dr. Rodolfo Moraes Silva, às 19 horas, do próximo dia 23, sob o tema Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Centro Espírita Dona Nina, da Sociedade Espírita Legionárias do Bem, e na Rua Euclides Barbosa Leme, 431, Vila Santa Helena, em Franca. O Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira coloca à disposição de todos que interessarem a valiosa oportunidade de estudar em grupo as obras de André Luiz. O grupo se reunirá às segundas-feiras e aos sábados, sempre às 17h30. Expositor Francisco Bárbara. O endereço do Grupo Assistencial Pedro Teodoro Vieira é Rua das Araras, 171, Jardim Primavera, em Franca. O nosso confrade Sérgio Bassanufo da Silva, coordenador do Grupo de Fumantes Anônimos e Jogadores Anônimos, nos pede para divulgar a todos os interessados que aqueles que já se beneficiam dos esforços conjuntos no sentido de livrar-se dos enormes prejuízos causados pelo fato de haverem sido escravizados por jogo e cigarro, que agora, já afastado da inconveniência desses vícios, também empenho que em outros de boa vontade e movidos pela razão e pelo bom senso, também passe a fazer parte ou do grupo de jogadores anônimos ou do grupo de fumantes anônimos, conforme a sua necessidade. Seja feliz não só por livrar-se do fumo e do jogo, mas felicite-se ainda mais por livrar-se da possibilidade de um câncer, enfisema pulmonar, psoríase e muitas outras doenças, e mais ainda pela felicidade de sua família. A sua felicidade, assim como a da sua família, está ali, a Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4. Qualquer dúvida você pode ligar a cobrar 9090 3017 8820 e falar com o nosso ilustre amigo Célio. Nós estamos hoje no nosso estúdio com a presença do nosso
querido confrade Nelson Naves, que tem uma vida espírita muito forte. Ô, Nelson, queria 2 palavras sobre você, como você está hoje, como profissional. Hoje eu estou na cidade de Londrina, Paraná, atuando profissionalmente com uma empresa de construção e como professor da Universidade Estadual de Londrina nas disciplinas de Engenharia de Construção Civil. Nelson, mas o nosso flash de reportagem hoje se prende ao Hernani Guimarães Andrade, grande confrade. Você teve uma convivência assídua com Hernani, não é isso? Nós tivemos uma atuação no movimento espírita jovem na cidade de Lins, aqui no interior de São Paulo, com grandes amigos que nos auxiliavam e nos davam apoio. E nesse período de mocidade e de grupo universitário na qual nós estávamos trabalhando, fundamos com um conjunto de amigos um grupo de pesquisa espírita, da qual nós tivemos uma série de contatos com o professor Hernani, né, em São Paulo e inclusive em Bauru, quando da sua mudança, para nos orientar e nos auxiliar nas nossas pesquisas, principalmente com a utilização e implantação de uma máquina Kira, na qual alguns dos estudantes que eram de engenharia elétrica, e eu era de civil, e fotógrafos profissionais ali que eram espíritas, desenvolvemos e começamos a fazer esse tipo de trabalho no campo científico. Está ligado um pouquinho com a leitura da Áurea, não é isso? Isso. Então, Nelson, a exiguidade do programa é pequena, mas nós temos aí no pedacinho, fale um pouquinho mais do Hernani, como é aquela personalidade dele, o que ele tem um significado para a pesquisa moderna no Brasil, ao lado da doutrina espírita. Sem dúvida nenhuma. O professor Hernani, ele, na sua simplicidade e como toda pessoa especial e extremamente inteligente e com uma bondade tremenda, sempre nos atendeu e no seu laboratório, né, no seu escritório em São Paulo, principalmente, e aí com a mudança de Bauru ele transferiu todo o seu trabalho de pesquisa. Ele era extremamente generoso, apesar da capacidade tão grande dele, ele se demonstrou assim todas as vezes solícito. Na nossa solicitude, ele se demonstrou de uma forma extremamente generosa. Eu acho que essa é a palavra mais assim, adequada nesse momento. O professor Hernani, eu imaginava, na realidade, as contribuições que ele nos deu como alguma coisa ímpar na nossa vida, porque ter um contato com ele, pela dimensão dele, pelo trabalho dele, foi extremamente significante e marcante para a minha vida, e demonstrando o quanto uma pessoa com a capacidade e o sentido da pesquisa dele foi desenvolvendo no Espiritismo, apesar de todas as dificuldades que hoje esse tema tem, né, que é o tema científico. Perfeito. Dentro da doutrina, o quanto que ele foi um batalhador no movimento. O Dr. Hernani esteve em Franca, no estudo de caso, e relatou um caso pelo Dr. Aguinaldo Morato, que está narrado, com certeza, em uma das suas obras, porque ele faz parte daqueles pesquisadores, como o Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, com 20 casos sugestivos de reencarnação. Então é importante a figura do Hernani, porque ele traz à luz de novo a parte experimental da doutrina. Agora você faz 2 palavras para concluir, e felicidade estar conosco na cidade de Franca hoje. Agradeço esse tipo de convite. A Franca, para mim, a gente teve algumas vezes quando do movimento jovem, né, espírita. Perfeito. E fico muito feliz, na verdade, que a Franca é a capital da arte espírita no Brasil. Nós que estamos em outras cidades e atuando dentro do movimento espírita, nos orgulhamos muito de Franca, porque Franca nos abriu a possibilidade com o FECEF, ao longo desses anos, dar uma contribuição enorme com as músicas, com os textos teatrais e todo esse movimento cultural, para que o movimento espírita se engrandeça e
e se transforme numa realmente ferramenta para que as pessoas sejam felizes. Daqui nós endereçamos as nossas vibrações. A Nair Santos Nava, senhora sua mãe, em Lins, desejando a ela muito obrigado. Aquela vibração de sempre, na acolhida de nós todos, e que possamos sempre trabalhar por um mundo melhor. Senhor ouvinte, todo um bom dia, até a próxima edição. Obrigado. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem transmitida por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Sérgio Lourenço, aos seus familiares, na qual relata particularidades de sua vida em família, bem como circunstâncias de seu passamento, nominando as pessoas que lhe foram os próximos mais próximos e outras que só veio a conhecer no mundo espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Zita, meus queridos filhos, Serginho, Silas e Selma, meus queridos filhos do coração, Roberto e Doralice, meus queridos irmãos e amigos, estou suplicando a Deus que nos retempere o ânimo para o prosseguimento das lutas que deveremos travar em favor da nossa evolução. E a desencarnação chegou, surpreendendo-nos a todos. Embora os avisos prévios recebidos, teimávamos em adiar a fatalidade biológica, como se fôssemos constituídos de material não transformável. Naquele domingo, 19 de agosto passado, quando comecei com a dispneia às 5h30 da madrugada, pensei que fosse uma crise a mais, longe de dar-me conta do momento decisivo. Recordo-me, penalizado, da apreensão da esposa querida e da chegada do Serginho, bem como da imediata remoção para o hospital. Realmente, eu não gostava de hospital. Amainada a dificuldade respiratória, pedi ao Richard o passe reconfortante, que me iria constituir o passaporte de libertação, porquanto logo depois, nova e violenta angina arrebatou-me e foi o começo da viagem inevitável. Não acompanhei mais os acontecimentos, vindo a ter ciência deles mais tarde, ao despertar nos braços de minha mãe, carinhosa e sorridente, que me acalmou, qual acontecia nos dias distantes da infância em Penápolis. Fiquei perplexo e não pude sopitar o pranto. Um turbilhão emocional, perturbando-me o raciocínio e a dor persistente no peito, fizeram-me adormecer novamente. Só mais tarde recobrei a lucidez, quando, acordando, senti-me examinado por abnegado médico, que se identificou com o nome do Dr. Militão Pacheco, das lides espíritas da capital paulistana. Ele elucidou-me toda a ocorrência, afirmando que, acabada a minha moratória, era chegada a hora do retorno. Confesso que sofri a dor da saudade e acompanhei no calidoscópio da memória toda a vida, no desfile rico de detalhes que me comoveu demoradamente. Soube então da coragem da família, do estoicismo do Serginho e da sua grandeza, querida Zita, com a alma dilacerada, mas o coração e o pensamento fixados no amor de Deus e confiantes nele. Nunca lhes retribuirei tanto amor. Ante a alternativa, recorri ao conhecimento espírita e busquei retemperar o ânimo para a convalescência na qual ainda me encontro.
readapto-me ao lar e do hospital onde me encontro, recebo carinho, orientação e assistência, a fim de muito em breve dar continuidade ao compromisso que não se interrompeu. Desde ontem fui informado pela bondosa mentora Joana sobre esta possibilidade de comunicação, que agora se concretiza, e busquei preparar-me, sob sua orientação, para o tentame. Porém, a emoção me trai. Há muito para dizer, e o tempo, como as circunstâncias, impõe-me limite, brevidade. Agradeço tudo quanto tem sabido e podido dispensar-me. O seu elevado amor ultrapassa as minhas expectativas, e o devotamento de todos para comigo é força para minha fraqueza e apoio para minha renovação. Amo-os muito e espero poder continuar merecedor da ternura dos seus corações. Ainda tenho lapsos de memória, como é compreensível, e a dor só a pouco e pouco vai cedendo, porém estou feliz, realmente feliz. Meu pai tem me visitado e diversos amigos e parentes me envolvem em esperança e gratidão. Sinto saudades demais da Leila e rogo a Deus abençoá-la. Abraçando-a, querida Zita, e tranquilizando-a, envolvo Serginho, Silas, Selma, Roberto, Doralice, Dona Esther, Leila e os amigos presentes num grande abraço. E sorrio exclamando como o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu galardão? A vida triunfa da morte e estou vivo. Até breve, vidas da minha vida. Com todo afeto e ternura, o esposo, pai, sogro, avô, genro e amigo devotado, Sérgio. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, opções a mais aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes às obras de meses anteriores pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudos, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa adicional, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282 ou ainda dê-nos alegria de sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. Ouvintes, no Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta.
Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Maria Ângela, do Jardim Aeroporto 2. Ela perguntou à equipe do Idefran: pode acontecer de algum espírito, na preparação para reencarnar, incluir no seu plano de vida a intenção de fazer o mal? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Ângela, e quem vai te apresentar a resposta, preparada em gravação, é o nosso companheiro Felipe Salomão. Orienta-nos a doutrina espírita que toda encarnação na Terra é destinada ao nosso progresso. Isto é, cada vez que retornamos para viver no mundo, trazemos um programa que visa a nossa melhoria espiritual. E a forma de melhorarmos espiritualmente é o cultivo das virtudes, do bem, da prática do amor e da caridade. Então, cada encarnação tem a finalidade de nos elevar espiritualmente falando. Nós podemos paralisar o nosso progresso, estacionar, como se diz, porém, retrogradar não. Retrogradar significa retornar a um estágio anterior. Então, nós podemos paralisar, mas nunca involuir. Então, reencarnar na Terra tem o objetivo de progredir, de avançar. Portanto, nós nunca reencarnamos para praticar o mal. Nós reencarnamos para praticar o bem, para aprender, para evoluir. Nunca para criar problemas para a nossa evolução espiritual. Toda encarnação é feita com o objetivo da melhoria. Não pode, de forma nenhuma, um espírito reencarnar com o objetivo de praticar o mal. Seria um retrocesso. E isso não está nas leis de Deus. A prática do mal, o exercício do erro, é a opção que nós escolhemos graças ao nosso livre-arbítrio. A lei de Deus é de harmonia, de sabedoria, de amor. Mas quando nós resolvemos contrariar essa lei, a decisão é nossa. E nós colhemos o fruto da nossa atitude. Cada um colhe o que semeou. Então, se eu opto, se eu escolho praticar o mal, é decisão minha, pela qual eu serei responsabilizado. Mas, definitivamente, ninguém reencarna na Terra para errar, para praticar o mal, para cometer qualquer ato prejudicial à sua evolução espiritual. Às vezes, nós trazemos um programa e esse programa é descumprido por nós. Diz André Luiz que quando nós reencarnamos, nós estamos filiados a um programa que se chama Programa de Realizações de Deus. Mas quando nós reencarnamos, nós optamos pelo programa de satisfação do eu, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, e contrariamos toda a nossa proposta de progresso que nós tínhamos antes de reencarnar. Isso ocorre pela nossa decisão de optar pelo mal. Mas isso não é lei de Deus. A lei de Deus fala que deve sempre imperar o bem, o amor, a caridade, a harmonia aqui na Terra. Cada reencarnação nossa é um exercício de prática do bem e nunca de prática do mal. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, CEP 14.400.690, ou pelo telefone 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Com esta advertência do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti
Euri Carvalho, Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.